Sejam bem-vindos à revista IS. Hoje o nosso encontro aborda um tema que envolve a questão humanitária, com a criação do Fundo Nacional Armênia, um projeto que vem ajudando aí na reestruturação deste país. E você também vai entender que para um projeto alcançar o sucesso, é preciso executar muito bem a gestão do projeto. Tema desafiador, não é? Eu sou Soraya Fécio e tenho o prazer de conversar com o presidente do Fundo Nacional Armênia no Brasil, o senhor João Carlos Boiadjan, também professor nos cursos de MBA Exalc USP. Professor, seja muito bem-vindo. Oi, Soraya, muito obrigado, né, pelo convite de estarmos aqui com você e falar um pouquinho desse trabalho que nós fazemos, né, na Armênia, né, através de Isso projetos. mesmo. Só para a gente poder se situar, a Armênia está localizada na Ásia. É um povo muito milenar, cristão e tem mais de 2.800 anos. Mas vamos para o início dessa história, não é, professor? Como surgiu o Fundo Armênia? Pois é, o Fundo Armênia, né, surgiu em 1992 através de um decreto presidencial, né, porque a Armênia estava reiniciando, né, a sua organização como país, né? Porque a Armênia foi um dos países da ex-República Soviética, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e que em 1991 dissolveu-se, né, e formou uma série de outros países, né, entre os quais a Armênia, né, Geórgia, Uzbequistão e outros mais, foram formados nessa mesma época, 1991. Então, como ela precisava se reestruturar e como ela tem uma representatividade de armênios fora da Armênia muito grande, né, em torno de 7 milhões de habitantes, ela foi buscar ajuda, né, para que essa população também pudesse ajudar nesse processo da reconstrução do país. E assim nasceu o Fundo Armênia, né, com esse objetivo principal, que é ajudar o país a investir, né, em projetos de infraestrutura, ou seja, recomposição aí de estradas, recomposição de sistemas de água, distribuição de água, construção de escolas, hospitais e assim por diante. Uhum. E, professor, só no Brasil aqui o fundo já existe aí há mais de 29 anos, né? No total foram 19 projetos concluídos, é isso mesmo? Isso, né? Nós aqui do Brasil, logo em seguida, a fundação, em março de 1992, em outubro de 1992, nós também nos organizamos e formamos uma das representações, né, dos 20 países que representam o Fundo Armênia, né? E de lá para cá, estamos trabalhando com projetos, né? E já fizemos aí 19 grandes projetos. Uhum. Como é que vocês conseguem acompanhar todas as etapas desses projetos, né? Desde aí a sensibilização, a arrecadação e até a conclusão das obras. Então, tem um ciclo, né, na verdade. Todos os anos, no mês de maio, né, o presidente do Fundo Armênia reúne, né, os 20 países, assim como também reúne os principais políticos do país, né, o vice-presidente, o primeiro-ministro, né, todas as igrejas representadas também na Armênia são partícipes dessa reunião, associações e de entidades, e define as estratégias. O presidente do Fundo Armênia, né, ele também é o presidente da República. Então, em 2020, por exemplo, aconteceu recentemente uma decisão, né, de se investir para 2021 em construção, de 2022, para a construção de casas. Né? São 6.000 casas que serão colocadas no país chamado Artsakh, que é um país co-irmão, né, de investimentos, e que nós ajudamos a reconstruir também. E assim, os países membros, né, acolhem este projeto e quando chega no mês de novembro, todos os países efetuam os seus fonetons, teletons, Uhum. radiotons, né? Ou seja, que é uma forma de você fazer com que a população do país colabore através de doações espontâneas, né? Com a finalidade de
arrecadar o dinheiro e, por consequência, investir em um projeto, né, desse do nível estratégico, ok? Uhum. E assim a gente começa esse processo, né? E concluído a arrecadação, né, ela vai de novembro até fevereiro do ano seguinte, nós efetuamos então a doação, né, em nome do nosso caso do Brasil, e o projeto se inicia, né? Então, por exemplo, 2022, essas casas serão construídas. Isso talvez vá, como é um conjunto muito grande de casas, por 2 anos construindo, né? E, novamente, no mês de maio do ano seguinte, 2022, a gente começa, então, o processo de monitoramento e controle, né, desse projeto. E, lógico, a gente traz, né, informações, né, fotográficas, inclusive, e apresenta para a comunidade local, né, aonde está sendo direcionado aquele dinheiro. E aí entra um processo muito importante, né, que é o processo da confiança, o processo, né, da verificação, né, da concretização daquele investimento, né, para que a população veja o direcionamento da sua doação, né, aonde foi. Uhum. E, professor, no caso da campanha do Faneton, que acontece aqui no Brasil, né? É, conta pra gente como é que é realizado esse trabalho em equipe, porque com certeza devem ter muitas pessoas por trás desse bastidor. Ah, com certeza. É um trabalho de voluntariado, né? Todos nós somos voluntários, então nós temos já um grupo de voluntários que geralmente entram em ação a partir de agosto. Nós temos um pequeno comitê, né, formado de 5 pessoas, da qual eu também participo, né? E esse comitê começa a efetuar a preparação do que a gente chama do pré-foneton, né? A preparação desse processo de arrecadação. E essa preparação envolve, né, o treinamento dos voluntários para com o novo projeto, né, treinamento dos voluntários para o sistema de arrecadatório, que a gente sempre está atualizando e modernizando, né? Nos dias de hoje, inclusive, ele é feito totalmente online, em tempo real, através de um aplicativo que foi desenvolvido por um voluntário também do próprio Fundo Armênia, né? E esse comitê, né, trabalha também na preparação de convites para a sociedade, folders, né, divulgações, né, de marketing ativo, e essa preparação toda acontece até geralmente o início de novembro, quando acontece efetivamente o Foneton. Então, esse é o pré-Foneton. Depois nós temos o Foneton propriamente dito, que geralmente é um dia inteiro de trabalho, né? Através de ligações que os voluntários efetuam para a comunidade, né, armênia aqui no Brasil, mas também muitos brasileiros voluntariamente que já conhecem todo o processo e conhecem, né, o programa de investimentos, ele acaba também colaborando, né? Em torno de 400 a 500 pessoas anualmente colaboram nesse processo, né? E esse dinheiro arrecadado, ele vai sendo efetivado, né? Portanto, depositado, né? E o dinheiro, então, se transforma, né, na moeda de envio, né? E encaminhamos no mês de fevereiro, né, no mais tardar, né, o dinheiro para se começar o desenvolvimento do projeto. Então, existe o voluntário, né, que trabalha antes, o voluntário que trabalha durante, e depois os voluntários que trabalham depois, porque, inclusive, tem algumas operações de rescaldo, né? Muitas pessoas, no dia do Fonetão, falam, não me liga, não dá para me falar agora, me liga depois. Então, tem alguns voluntários que continuam, né, esse trabalho ativo, né, de arrecadação aí de dinheiro visando a construção de um projeto específico. É assim É que um, funciona. é um verdadeiro trabalho em equipe esse. Nossa, é uma equipe sensacional, uma equipe que pratica, né, o que é recomendado, né, pela gestão de projeto, né, as práticas que o PMI sempre também nos coloca como sendo boas práticas, trabalham em equipe, comprometido, né, com prazo, né, com responsabilidade, né, e é um trabalho assim que dá muito prazer, muita alegria, né? Porque as pessoas se sentem também prazerosas em estar ajudando o próximo, né? Que é
uma coisa assim fantástica, né? Você vê depois o resultado disso tudo, né? E a satisfação de quem recebe o produto final, né? E a alegria com que recebe, e nos dá muito prazer para continuarmos nesse processo de ajuda ao próximo. Professor, vocês também trabalham com um determinado prazo, tem metas? É, pelo caminho aí já existiu algum imprevisto que vocês de repente precisaram fazer a gestão do risco? Sim, sim, sim. Aconteceu, sim, acontece. Nós temos um projeto, por exemplo, que está meio que parado, né? Nós tivemos aí um projeto de construção de um centro comunitário, né? E esse centro comunitário foi idealizado, né? E concebido para ser um projeto típico de construção brasileira, né? Quando chegamos na Armênia, foi reapresentado a gente um projeto com a tipicidade da construção armênia, preservando algumas linhas brasileiras. E isso nós tivemos que gerenciar. E curioso que, quando nós revisamos o projeto, né, o diretor executivo do Fundo Armênia na Armênia saiu também, né, da entidade, e tivemos que reconquistar novamente, né? E aí os novos representantes, até assumirem, né, nos autorizaram a dar continuidade no projeto com a tipicidade brasileira. Fizemos as revisões, estava tudo certinho. Quando íamos assinar o contrato para começar o projeto, né, em março do ano passado, como todos sabem, surgiu a pandemia e não sabíamos o que ia acontecer e acabamos tendo que parar o projeto. Então, aí são 3 imprevistos que nós tivemos que administrar, né? E, infelizmente, as expectativas daquele que vai receber o projeto são grandes, e felizmente, né, é grande, né, mas infelizmente não pudemos atender, né, porque aí surgiu a Sim. pandemia, não podíamos construir, né, nós não podíamos ir lá, a economia começou a cair tremendamente, não sabíamos se íamos ter dinheiro para dar continuidade na construção, então nós resolvemos parar. Nós estamos com o dinheiro já, uma boa parte reservada, né, aguardando as coisas ficarem mais estabelecidas, enfim, mais concretas em termos de visão de um prazo de um horizonte de 2 anos para podermos continuar esse projeto. E estamos aí, né, amargando esta administração desse risco. Sim. E, professora, fazem parte aí do fundo cerca de 20 países. Como é que o senhor observa aí as habilidades técnicas, emocionais desses grupos, dessas pessoas? Olha, Soraya, é muito bacana, viu? Você trabalhar globalmente, né, agir localmente, Imagino. né, porque você tem também a visão, né, de como é o pensamento, né, de outros povos, né? O povo norte-americano, o povo europeu, o povo asiático, né, o povo da Oceania, né? E isso tudo é uma sinergia muito interessante, porque todos têm o mesmo ideal, né? Mas na forma de você raciocinar em termos organizacionais, né, é que a gente começa a perceber como cada um age, né, dentro do seu eu, dentro da sua concepção, dentro do seu conhecimento global, né, e das boas práticas, né? Então tem coisas, por exemplo, que a gente não está mais acostumado a ver como práticas técnicas construtivas, né? A Armênia, como é um país novo, né, 29 anos de idade, aí ela ainda não tinha suas normas técnicas, elas estão sendo construídas ainda, né? Então a gente vê às vezes que determinados tipos de construção e forma de fazer são bem diferentes do que acontece no mundo ocidental, né? E isso a gente vai corrigindo aos poucos, e a gente vai aprendendo também aos poucos, e com isso a gente vai aprendendo essa sinergia, né, de globalização, porque às vezes a gente fala numa reunião em 14 línguas. Nossa, que Porque cada um de nós desafio esse! é um desafio bem interessante, porque cada um de nós fala um armênio mais ocidental, enquanto que na Armênia fala um armênio mais oriental. Então, algumas palavras você não consegue captar. E também as pessoas dos outros países
por uma certa influência da língua predominante local que ele vive, ele acaba falando um armênio meio, por exemplo, afrancesado, se é um francês. Eu falo um Sim, armênio meio aportuguesado, o outro fala um armênio mais americanizado, porque a gente acaba colocando determinadas palavras no nosso dia a dia, na nossa convivência, e palavras portuguesas, por exemplo, né, quando a gente está falando. E o outro faz a mesma coisa no seu país. E quando a gente se sim. encontra, a gente tem que entender um pouco de inglês, um pouco de francês, um pouco de tudo para Vai poder. desenvolvendo habilidades técnicas. Exatamente. Então acaba sendo um armênio global que a gente acaba se entendendo. Mas é muito gostoso a convivência, né? E porque todos estão comprometidos com o ideal, né? Com as metas e objetivos que o governo, o nosso presidente da República, que é o presidente do Fundo Armênio, também nos coloca. Então todos estão comprometidos com isso. Então o projeto vai. Quando a gente fala vamos, vamos, e todo mundo trabalha para acontecer. Isso que é muito importante. Uhum. Professor, com toda essa experiência global, né, que vocês vivem, vivenciam, queria que desse um exemplo, algumas dicas aí sobre como administrar essa gestão de um projeto dentro de uma empresa. Olha, é muito importante entender a estratégia de uma organização global, né? Então, para você entender a estratégia global, uma das coisas que você tem que saber fazer é escutar. Escutar e compreender as necessidades, né, de investimento que vai agregar valor. Essa palavra está muito em moda, agregar valor. É o que nós procuramos fazer, né? Ou seja, entender, compreender e investir onde realmente vai se agregar valor, né? Então, por exemplo, um sistema de água, né? A gente sabe que vai agregar muito valor, porque água é Uhum. vida. Não tem quem seja contra o investimento num projeto de distribuição de água. Então, quando, por exemplo, eu fui entregar um sistema de irrigação de água que o Brasil, a Sociedade Armênia do Brasil investiu, né? Isso me deu muita alegria, foi muito valor. O valor não em dinheiro, porque ele custou em torno de US$ 50.000, mas o valor, né, da vida com que você, né, pôde, na representação de uma sociedade, entregar para uma outra família, para um outro aglomerado de pessoas do outro lado do mundo, a 14 mil quilômetros de distância, a pessoa chegar para você e falar assim: você trouxe a vida para nós. Há 20 Olha anos que que nós interessante. precisávamos de água. Então, não tem dinheiro que pague esse tipo de valor, que é o valor da necessidade, né, da sobrevivência das pessoas. Deve ser muito gratificante, não? Nossa, demais, demais, demais. Isso nos dá assim, um prazer de continuar, né, e fazer mais e mais e mais. Se pudesse elencar algumas coisas, quais foram as lições aprendidas aí com esse projeto? Trabalhar dessa forma traz muitas lições, né? O primeiro é a gente saber entender, né, aonde nós estamos, o que nós vivenciamos e aonde você trabalha, né, e o que essas outras pessoas vivenciam, que elas trabalham. Então é o Ah, respeito, né? O respeito para com as pessoas, né, que estão vivendo num outro mundo e têm outras necessidades totalmente diferentes de você, né? O conceito de modernidade que a gente tem é muito diferente do conceito de modernidade das pessoas que recebem os projetos. Então, essa para mim é uma grande lição. Saber entender, né, o conceito, né, de modernidade de cada um dos envolvidos no comprometimento para que os projetos se realizem, né? Então, o trabalho em equipe é fundamental, né, uhum. para que realmente nós possamos também ter sucesso, porque sem as pessoas trabalhando, né, com objetivos, né, comuns, a gente também não consegue resultados importantes. Então, é o trabalho, né, democrático, o trabalho da escuta ativa, né, que é sempre importante e ressalta bastante nesse tipo de atividade, né? Sem muita autocracia, né? Ou seja, mais democracia. Saber ouvir, então, é muito importante. Vamos deixar então um recado para que as pessoas se envolvam e participem desse projeto? Olha,
Muito obrigado pela oportunidade, né? Eu quero aqui fazer um convite para aqueles que se interessam, né, em ajudar o próximo e através dessa atividade que a gente tem no conceito de armenidade, né? Ou seja, de ajudar um país a se reconstruir, serão todos muito bem-vindos, né? O Fundo Armênia está aqui em São Paulo, na Alameda Santos, né? E sempre aberto a sugestões e contribuições, né? Temos o nosso site, fundoarmenia.org.br, né? E onde as pessoas que assim quiserem poderão também fazer as suas doações, né, para os nossos projetos. Muito obrigada pela sua entrevista. Tenho certeza que colaborou e muito com essas pessoas que estão aqui participando com a gente, viu, professor? Olha, eu que agradeço aí a oportunidade da revista ES, né, para que nós pudéssemos aí contar um pouquinho daquilo que a gente faz aí em prol do próximo, e especialmente na Armênia. Uhum. Então, gostaram dessa nossa conversa? Fica ligado aqui na revista IS. Vamos aprender juntos e você é nosso convidado especial. Até a próxima!